Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde eu gostaria de estar falando com os irmãos, com os amigos, dando continuidade às nossas palestras sobre adolescência. O nosso tema para hoje é Crescendo no Time. E o texto base para nós se encontra lá na palavra, no texto sagrado, na Bíblia, em João, o Evangelho de João 15, 1, 8. Como que nós podemos crescer nesse time? Nesse time nós já fazemos parte. Nós já vimos lá atrás sobre o atleta e o não atleta. Como que nós fazemos para entrar nesse time? E agora nós vamos aprender a crescer nesse time, crescendo, amadurecendo nesse time. Não basta viver na igreja. Precisamos também crescer com a igreja e cooperar com ela. Você se lembra que ainda falamos anteriormente da planta parasita que vive à custa de outros. Nós precisamos começar a adquirir vida própria, sermos amadurecidos, sermos alicerçados em Cristo. Há crentes que reclamam quando a igreja não cresce em número e em espiritualidade. Mas eles mesmos não estão crescendo em maturidade e nem evangelizando. Então, como podem culpar os demais pela falta de crescimento? É tão fácil criticar e julgar os outros. Certamente você não quer ser como um desses crentes, não é? Pois desde a época de Jesus já havia gente desse tipo. Vejamos o que ele nos ensina sobre isso, sobre os ensinamentos, o texto que nós lemos. O primeiro ponto que nós vamos olhar é para a videira verdadeira. João 15, 1, 2. Jesus é a videira verdadeira. Ele é a verdadeira videira. Sem estar enxertado nessa videira, você não amadurece, não cresce, não dá fruto e não avança da maneira que agrada a Deus. Você não vai crescer. Se você não for enxertado na videira, você nunca vai crescer. Imagine uma árvore frutífera, tronco, galhos, ramos, folhas e frutos. Jesus está se comparando a essa árvore frutífera, uma videira. Nós olhamos para nós somos os ramos, verso 2. Pelo versículo podemos notar que existem dois tipos de ramos. Olha só, dois tipos. Todos não são iguais. O primeiro fruto, o ramo que não dá fruto, deve ser cortado. Agora nós vamos olhar para o ramo que dá fruto, deve ser limpo para produzir ainda mais fruto. Aquele que tem talento na igreja, aquele que ora, aquele que procura crescer, aquele que procura se enxertar na videira verdadeira, aquele que não está conformado com nada, ele quer sempre crescer e avançar. Esse precisa ser lapidado, podado, para que ele dê mais fruto. Que tipo de ramo você é, frutífero ou infrutífero? Segundo ponto, frutificando com Cristo. Sem Cristo não há como você frutificar, é só nele, é só através dele. Como vimos, todo cristão é um ramo da videira que é Cristo. Jesus coloca duas condições para darmos frutos. Observe e veja que tipo de ramo você é. A primeira condição para você permanecer em Cristo. Quem permanece em Cristo dá fruto. O que é dar fruto? Evangelizar, falar do amor de Jesus, compartilhar Jesus com as pessoas. Você não é egoísta. Você vai ver isso lá no verso 4. Quem não permanece em Cristo não dá frutos. E é lançado fora, e secará, e apanharam, lançaram no fogo e o queimam. Verso 6. Há duas qualidades e duas condições. Com Deus, com o Senhor, com seu filho adolescente também, da mesma forma, não tem como ficar em cima do muro. Ou você é ou não é. Ou você dá fruto ou não dá fruto. A segunda condição, que Jesus, que tipo de ramo você quer ser? Que permanece em Cristo e dá fruto, ou que permanece e será queimado? Ou que não permanece e será queimado?
A segunda condição, que Jesus permaneça em você. Além de você permanecer nele, é mais importante que ele permaneça em você. Como que ele vai permanecer em você? É o que nós vamos ver nesse terceiro ponto, como permanecer e crescer. Você precisa ler na Bíblia diariamente, Salmo 1, primeiro o Salmo 1, o verso 2 e 3. Assim como para crescer fisicamente precisamos nos alimentar bem todos os dias, para crescer espiritualmente precisamos nos alimentar com pão espiritual diariamente, lendo a Bíblia, lendo a palavra, debruçando na palavra, aprendendo com a palavra. A palavra é a boca de Deus falando conosco. Mostra isso para o teu filho adolescente com muita clareza. E o Senhor garante que quem tem prazer na sua palavra e nela medita de dia e de noite, tudo quanto fizer será bem-sucedido, será próspero. Quem não quer ser feliz e bem-sucedido? Quem não deseja crescer forte e saudável? Só com o pão da vida eterna. Você viu isso lá em Josué 1:4-9, João 6:46-51. A segunda condição para permanecer e crescer, guardar a palavra de Deus no coração. Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra no coração não vive pecando contra Deus. O pecado o aborrece. Memorize pelo menos um versículo por semana. Procure escolher um versículo que tenha tocado o seu coração durante a leitura devocional. E memorize-o para toda a vida. Você pode usar o versículo-chave do que nós estamos falando aqui. Terceira condição para permanecer e crescer em Cristo. Ore sem cessar. Primeiro a Tessalonicenses 5:17. É condição vital para o crente, para o servo. Não importa a idade que você tenha. Amadurecimento é você crescer em oração. Oração é o canal direto com Deus, é você comunicar com o Senhor os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades, é você colocar tudo na presença dele. Significa ter uma vida de oração. Orar é conversar com Deus. Ter uma vida de oração é permanecer na presença de Deus, conversando com ele o tempo todo. A quarta condição para permanecer e crescer. Participe ativamente de sua igreja. 1 Pedro 2:5. Como já vimos, é na igreja que podemos estudar e aprender da Bíblia juntos, orar juntos, adorar a Deus juntos, cultuar juntos, compartilhar nossas alegrias, tristezas, problemas, vitórias, edificando-nos mutuamente, junto, caminhando junto, dando as mãos. Eu não estou só. Há uma igreja unida comigo, no mesmo propósito, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. E a quarta condição para crescer nesse time é crescendo e frutificando. A primeira maneira para crescer e frutificar, o que Deus espera dos ramos que permanecem em Cristo. Colossenses 1:10-12. Você vai ler todos os textos, meditar neles. O nosso espaço é curto, nós não temos tempo de discorrer detalhadamente sobre cada versículo, mas você pode fazer isso. Viva de modo digno do Senhor, somente para agradar a Ele, lá no verso 10 do texto que nós falamos. Quando você está na escola com a sua namorada em casa, com seus amigos, tudo que tem feito é digno do Senhor? Ele pode se agradar de todas as suas atitudes, ou existem alguns momentos que você dá umas escorregadelas e sempre? Purifique, frutifique em toda boa obra. Verso 10, você edifica os outros com as tuas palavras e ações? Você dá frutos? Você é bênção na vida de pessoas?
Ou você é egoísta? O amor de Cristo ainda não entrou em você, Jesus ainda não permaneceu em você. É só você que acha que está enxertado na videira, mas enquanto Cristo não permanecer em você, você está mentindo para você mesmo. Cresça no pleno conhecimento de Deus. No verso 10, você busca desenvolver maior intimidade com Deus, lendo a Bíblia e orando diariamente. Seja fortalecido com o poder e a força de Deus. No verso 11, você busca na palavra de Deus força e poder para enfrentar as situações do dia a dia. Tenha perseverança e paciência com alegria. Você tem perseverança nos momentos difíceis, tem tido paciência e mantido sua alegria em Cristo? Dê graças ao Pai. Verso 12. Você agradece a Deus por todas as bênçãos que Ele dá diariamente? Ou você, como a maioria das pessoas, tem um coração ingrato? É por todo o seu cuidado nas coisas mais simples da vida? Qual o fruto que Cristo deseja que seus ramos produzam, que você produza? Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito. Primeiro, quais são os frutos do Espírito? Amor, demonstrar amor a todos com quem convivemos, com quem gosta e quem não gosta de você. Alegria, apesar dos problemas e das tristezas, mostrar a todos que temos verdadeira alegria em Cristo. Paz, ser fonte de paz nos relacionamentos que temos, evitando brigas e discórdias. Longanimidade ou paciência. Ter paciência com nossos pais, com os nossos irmãos, com as crianças, com os mais velhos, enfim, com todos. Conviver bem com todos. Respeitando todos. Benignidade ou amabilidade. Ninguém gosta de ser tratado de forma rude, estúpida, quer com atitudes ou com palavras. Todos nós gostamos de sermos tratados de forma amável e cordial. Bondade, mostrar interesse pelos outros e procurar ajudar no que pudermos. Fidelidade, em primeiro lugar, a Deus, mas também à igreja, à nossa família e aos amigos. Mansidão, agir com serenidade e viver em paz com todos. Domínio próprio, mesmo quando achamos que temos razão em estar bravos ou zangados, com raiva ou até furiosos, devemos nos dominar. Esses são os frutos que Cristo espera que sejam gerados em você. Se esses frutos estiverem gerados no teu filho adolescente, ele vai crescer saudável, uma vida próspera, abençoada, ele vai dar muitos frutos. E para nossa conclusão, se permanecermos em Cristo e produzirmos frutos, seremos testemunhas vivas da palavra de Deus. Ganharemos pessoas para Cristo com as nossas palavras e ações repletas do fruto do Espírito. Semearemos o amor, a paz e a harmonia aonde quer que estejamos. Você quer ser uma fonte de amor, de paz e de harmonia para todos? O ramo frutífero dá fruto. Alegra o coração de Deus e edifica o coração dos homens. É isso que eu gostaria de deixar para você nesta tarde. Guarde tudo isso no teu coração, inculca isso no coração do teu filho adolescente. Gostaria de deixar para você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.